por nós estarmos aqui hoje, agradecer aos pastores e a todos os irmãos aqui. Muito obrigado, tá? Eu quero convidar os irmãos a estar abrindo a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, no seu capítulo 1. Glória a Deus. Uma palavra bastante conhecida dos irmãos, já tinha trago ela uma outra vez, mas conteúdo diferente. E a própria Bíblia nos diz que a palavra de Deus se renova para ti. Vamos fazer essa leitura? Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, ou a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio o Verbo estava com Deus. Tudo foi criado por meio dele. Sem ele, nada seria feito. O que foi nele, o que veio nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas nunca vencerão. Queria pular no versículo 9. Ele era a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Ele veio, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos que o receberam, foi dado o poder de se tornar filho de Deus. E os que creram em seu nome, eles não foram gerados por meio de sangue, nem por vontade da carne, nem por vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Versículo 14. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Só Amém. Eu gosto de dar um tema para a mensagem. E o tema para a mensagem eu gosto de deixar uma pergunta. Porque toda pergunta requer uma resposta. E a pergunta, quando ela fica gravitando no ambiente, no decorrer da mensagem, ela é respondida pelo Espírito Santo de Deus. E a pergunta é muito simples. Quem é Deus para nós? Resumindo, não tem como, ninguém explica Deus. Mas nós podemos dar nosso ponto de vista à luz da Bíblia. Como o Evangelho de João. O apóstolo João fez isso quando ele recita esse versículo. Aqui João, ele diz, declara, afirma que o Verbo era Deus, estava com Deus, já existia com Deus, e sem ele nada seria criado. Tudo que foi feito não existiria se não fosse pelo Verbo, ou a palavra. E eu fiquei me perguntando no início da minha caminhada, quem é o Verbo? E nós lemos a Bíblia, no versículo 14, ele diz quem é o Verbo. O Verbo é Cristo. O Verbo é Jesus. E ele diz que Jesus é Deus. Ele afirma que Jesus estava com Deus. E sem Jesus nada seria feito. Tudo se fez por intermédio dele. E o que é interessante dizer é que muitas das vezes tem determinadas situações que acontecem na nossa vida que a gente não espera. E faz com que nós venhamos a questionar o Verbo ser de Deus. Como assim, pregador? Não entendi. Vou explicar. Tem muita gente que diz que Deus existe. Só que Deus, ele não poderia só existir. Porque se ele só existisse, ele teria que ser criado por alguém, mas a Bíblia nos relata que ele é o Criador. Então, se nós podemos dizer que Deus existe, mas nós temos que afirmar que Deus é. Porque se ele só existisse, ele teria que ser criado. Há 36 anos atrás, eu não existia.
no futuro, só Deus sabe quando, eu não existirei mais. Agora vamos mudar o contexto. Eu, há 36 anos eu não era, porque eu não existia. Hoje eu sou. Eu posso fazer determinadas coisas, mas num futuro distante, eu também serei junto com vocês no reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala e afirma que Deus só existe, a gente começa a questionar. A gente começa a deixar de entender determinadas coisas. Mas quando nós decretamos que Deus é, Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Então Ele tem que ser na nossa vida. Eu queria provar isso. Se nós pudéssemos dar um pulinho lá atrás, no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Eu vou narrar, quem quiser acompanhar aqui, é coisa rápida, senão vai ficar muito longo. Aqui, hoje nós temos algo que significa o pecado contra o Espírito Santo. Eu vou tentar encurtar. Deus falava com os seus servos e profetas do Antigo Testamento. Falou com Adão, falou com Enoque, falou com Abraão, falou com Noé, falou com Isaac, falou com Jacó, falou com José e ponto. Por quê? Porque até aqui o povo se rebelou contra Deus. E o povo ficou, a Bíblia vai nos relatar que ele ficou 430 anos preso numa terra estrangeira, que é o Egito. O povo que era para ser de Deus se volta contra ele. E agora ele está preso. O povo de Israel está preso pelo Egito. E Deus levanta para poder libertar o povo, esse é Moisés. Moisés agora, ele não pode, ele é fugitivo do Egito porque ele mata um soldado egípcio. E agora Moisés foge daquele lugar. E ele vai para um lugar, para o deserto, e ele vê uma manifestação espiritual de Deus. Deus sobrenatural. Ele vê uma sarça pegando fogo, mas ela não se consumia. Deus fala através de Moisés, da sarça para Moisés. E ele diz: Moisés, você vai libertar o meu povo. Escolhi para isso. E olha o que Moisés fala, pastor. Quem sou eu para libertar o seu povo? Ele questiona o verbo ser dele como homem. Porque ele sabia que ele não podia ir naquele lugar porque ele era jurado de morte. E aí ele vira para Deus e fala: mas como é que eu vou chegar para Faraó? Eu vou falar o que para Faraó? Manda de quem? Deus fala para ele: para Faraó você fala só que eu sou o que sou. Não tenho nada com ele, não estou nem para ele. Ele não me importa, resumindo, não vai saber. Mas para o meu povo, que clama por mim, você vai falar que o eu sou veio aqui, mandou você até aqui. Aí depois ele completa: o Deus Yahvé, o Deus dos antepassados, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que eu fico me perguntando: o que será esse eu sou? Será que é um apelido de Deus? E lendo as Escrituras, eu entendi. Isso era um código. O povo estava cativo para o Egito, preso, 430 anos que a Bíblia diz. Muitos só falavam que Deus existia. Deus fala: é sim, Ele existe. Mas Ele não é mais por mim. Tantas gerações sem falar conosco. Ele abandonou a gente, virou as costas para nós. E esse eu sou, quando Moisés vira e fala eu sou, virou uma chave na cabeça daquele povo. Por quê? Toda vez que Deus finalizava uma frase, ele falava: eu sou o Deus de Israel. Eu sou o general de batalha. Eu sou o Deus dos seus antepassados. E isso virou uma chave na cabeça daquele povo. E eu agora entendi porque não era um apelido. Era uma forma de Deus falar como aquele povo iria entender. E aí todo mundo sabe da história. Moisés liberta o povo, vão para o deserto, saem de lá, vão para a terra prometida. E o povo vira as costas por Deus de novo.
povo fica 70 anos preso na Babilônia, sai de lá, vira as costas para Deus de novo. O que Deus faz? Fica mais 400 anos sem falar com o povo. Do Antigo Testamento ao Novo é esse tempo. Só que Deus, eu creio que Ele pensou, eu não posso falar que é, mas com a sua infinita misericórdia, Ele viu o povo sendo perseguido por Roma, sendo humilhado pelos fariseus daquela época, o povo sofrendo. E com a sua infinita misericórdia, Ele faz o que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 7. Deus podia simplesmente esquecer de todo mundo, e o povo virou as costas para Ele. Mas não, olha o que está escrito, vamos ler juntos? Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 7. O apóstolo Paulo diz: Ele, estando em forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como Deus, mas se esvaziou de si, tornando-se a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em seu aspecto de homem, humilhou-se, tornando-se obediente à morte de cruz. Deus agora manda o seu filho. Deus falava com o povo, certo? No Antigo Testamento. O povo virou as costas para Deus. Agora, o filho vem. E olha o que a Bíblia diz. Ele era a luz verdadeira que iluminava todo o homem. Ele veio para o mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram dele, mas os dele não o reconheceram. Mataram o filho, pastor. Jesus vem em carne, Deus encarnado, e viraram as costas para Ele de novo. E Ele vai e nos deixa o Espírito Santo. Então, não pode vir mais ninguém a não ser Jesus. Acabou, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Mas Jesus ainda dá um sinal. No próprio Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Ele diz isso. E mesmo assim o povo não pegou a chave. E Deus, ele podia esquecer. Ele poderia: ninguém me quer mais, não me amam mais, não me adoram mais. Mas não, ele vem como filho. E eu queria dar um pulinho aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Aqui nós vemos Jesus conversando com seus discípulos. Deus disse que era. Jesus diz que é. Ele diz que não perdeu o controle de nada. E agora, Jesus chegando, ele reúne os seus discípulos e diz no versículo 13: Jesus chegou ao território da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem que o Filho do Homem é? Me permita eu refrasear esse texto, só para a gente poder dar um contexto. Os discípulos viram para ele e falam: quem te viu curar, vão dizer que sou Elias. Quem te viu aplicar um sermão mais duro, vão dizer que sou João Batista. Quem te viu chorar, vão dizer que sou Jeremias. Jesus vira para eles e fala: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu queria dar um ponto e vírgula, abrir um parêntese. Hoje, nós temos inúmeras religiões, e eu não estou aqui para atacar e falar mal de nenhuma delas. Nunca farei isso. O que eu vou falar aqui são dados que estão no Google, só para a gente poder entender o contexto. Hoje, se nós pegarmos aos domingos, bem cedo de manhã, os
Os testemunhos de Jeová vão bater na nossa porta. Eles têm como fundador Charles Taze Russell. E se nós viemos perguntar para eles se Jesus é Deus, eles vão falar que não. Que Jesus foi um homem criado num tempo de eternidade, nada mais. E aí nós perguntamos para os mormons, que tem como fundador Joseph Smith. E nós vamos perguntar para ele se Jesus é Deus. Joseph Smith, com a sua visão que ele teve na época, ele vai falar que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria, irmão de Satanás, filho de Adão. E aí a gente pergunta para os adventistas, fundado por Guilherme Miller. E Guilherme Miller, naquela época, vai dizer que Jesus vai fazer uma comparação de Jesus com o arcanjo Miguel, comandante dos exércitos angelicais. E aí a gente pergunta para os kardecistas, como o fundador tem Allan Kardec, eles vão dizer que Jesus nunca teve um corpo, que ele foi um espírito evoluído, que no hinduísmo alcançou o carro. E aí a gente vai e pergunta para a maior religião que cresce no mundo, que é os muçulmanos. Eles vão dizer que Jesus não é Deus, é só um profeta, nada mais. Mas podemos perguntar também para os budistas, tem como fundador Siddhartha Gautama. Eles vão dizer que Jesus foi só um homem que deixou um legado, que deixou um espírito de liderança a ser seguido, nada mais. Mas aí se a gente pudesse voltar há 2000 anos atrás, e encontrasse uma mulher em Samaria sem um cântaro na mão, e a gente pudesse falar para ela, ei, lá no futuro, dizem que Jesus não é Deus, ela ia virar e falar para eles, eu não sei, mas para mim ele é aquele que dá de beber a água da vida eterna. Para mim, ele é um conselheiro, mão forte, raiz de Davi. Pedro vai dizer para mim, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Davi vai dizer para mim, ele é o refúgio, minha fortaleza, meu socorro bem presente na hora da minha angústia. Paulo vai dizer para mim, ele é a semelhança do Deus Altíssimo, Filho unigênito de Deus. Oh, glória! Aleluia! Deus! Oh, Jesus! Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia, Senhor! Para João ele é cabelos brancos como a neve, olhos como de fogo, seu vestido limpo, puro, santo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir para todos. Ele é. Ele é ponto. Mas e quem Jesus é para nós? Quando falta o pão, é a pergunta do início. Quem Deus é para nós? Quando a dificuldade se instala, às vezes, sem bater na nossa porta. Quando a tempestade, às vezes, parece que está só em cima da nossa cabeça, que a gente dá um passo para frente e dois para trás. Como a missionária disse, na hora da pilha. Porque tem muita gente que, quando está na terra prometida, tem o espírito de adorador. Mas quando sai, Deus permite, às vezes, algumas coisas, vira o espírito do reclamão. Desculpa o Deus. É muito difícil na hora da perda, na hora da... Quando a gente abre a geladeira sobre água e a gente tem que adorar a Deus, fala obrigado, Senhor. E a gente vê o ímpio lá fora, igual Mateus capítulo 27, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. É dolorido e a gente está lá adorando e agradecendo a Deus em meio à nossa dificuldade. E olha como é lindo, sabe? Olha o que está escrito aí no livro de Isaías, capítulo 64, do seu versículo 3. Desde os tempos antigos, nunca se ouviu, nunca se viu, olho nenhum nunca viu, um Deus que age em prol daqueles que esperam. É difícil esperar? É. Dói esperar? Dói. Mas vale a pena. A gente vê agora de Deus se manifestando na nossa vida.
Enquanto muitas pessoas já tinham desistido, Deus não manda a gente desistir. Ele manda a gente continuar. Permanecer firme e forte no processo. Porque vale a pena. E para finalizar, eu queria que os irmãos só pudessem abrir, que eu vou fazer uma coisa rápida. Salmos 19, para a gente poder entender. Salmos 19, a Bíblia é nova, então eu estou meio perdido nela. Salmo 19 vai dizer assim: os céus contam a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O firmamento é as mãos de Deus que sustenta toda a criação. Imagina, então, Deus não é pequeno. E em outras traduções vai dizer que os céus proclamam, outras vão dizer que os céus anunciam, outras que os céus revelam. No original vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus. E eu estava fazendo uma pesquisa em hebraico e vai dizer assim, me permita a ousadia, Hashamai Versapinka Florehel. Vocês entenderam que o idioma mudou? Vocês entenderam que a palavra, o verbo variou? Mas a mensagem é a mesma. A mensagem de Deus para a nossa vida é a mesma. E quer dizer o quê? Os céus, resumindo, não perdeu o controle da nossa vida. Quando o salmista escreveu isso, ele viu tudo no seu devido lugar. Os mares, as montanhas, os céus, a tempestade, a chuva, as nuvens, tudo encaixado. A criação grita que Deus existe. Deus existe. Ué, pregador, mas você não disse que Deus é? Sim. Mas a criação grita para o Criador que ela existe. E nós não, nós temos o pensamento, o discernimento de entender que Deus é. E aí, nós vemos o quê? Se o sol estivesse mais para frente, nós morreríamos tudo queimado. Se ele estivesse mais para trás, não haveria vida. Se a lua estivesse um pouquinho mais para baixo, as marés tomariam conta de tudo. Se ela estivesse mais para trás, não haveria vida. A Terra, ela tem uma rotação de aproximadamente 23,54. Se fosse 18 não haveria vida, se fosse 23 também não. Então Deus fez tudo milimetricamente calculado para a nossa vida. E aí, o que nós possamos ver e entender? Deus não perdeu o controle de nada. Mas vai ter sempre alguém que vai falar assim: ei, a minha vida está bagunçada, está tudo dando errado. Deus perdeu o controle da minha vida, Ele desistiu de mim. Eu levantarei a mão e dizia o contexto. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é aquele que pela palavra do seu poder sustenta todas as coisas. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. A mesma palavra do seu poder que Gênesis capítulo 1, versículo 3 criou todas as coisas, é a mesma palavra que João capítulo 1, versículo 2, o verbo. Sem ele nada seria criado. E é ele que sustenta a tua vida. A mesma palavra do seu poder que Mateus capítulo 4 sustentou Jesus sendo tentado pelo diabo, é a mesma palavra do seu poder que veio ao mundo e iluminou a todos nós. E as trevas nunca vão destruir a luz. A mesma palavra do seu poder é que João capítulo 1, versículo 14 se fez carne, andou entre nós, fez maravilhas e prodígios em nome de Deus. É a mesma palavra do seu poder que sustenta a tua família. Então a palavra de Deus nos sustenta essa noite. Sinto uma graça tremenda nesse lugar. Quando eu sinto com a presença do Senhor. E é engraçado que quando dá tudo errado muitas das vezes na nossa vida,
gente quer fazer a paralela tudo. Ou voltar para trás. Só que, pensa, Moisés, quando estava libertando o povo, pegou aquele povo e veio todo mundo embora. Atrás dele, quem vinha? Faraó. Ele viu uma ruazinha para o lado e viu um exército de midianitas, amonitas, não me lembro. Ele não podia ir, não podia voltar, ele não podia parar. O que ele faz? Ele ora. A Bíblia diz que ele ora. Mas não era momento de ele orar, era momento de ele avançar. Deus fala para ele: Moisés, marcha em direção ao mar vermelho. E o que acontece? Deus abre o mar, Moisés passa. Deus não pode fazer isso na nossa vida também. Glória a Deus. Josué, capítulo 1, versículo 9. O que Deus fala para Josué? Seja forte e corajoso, não temas, eu sou contigo onde quer que você vá. Por quê? Aparece uma muralha na frente de Josué. Será que ele vai voltar tudo? Deus fala: não, Josué, marcha em frente à muralha. Eu quero ela para você passar. E o povo entra na terra prometida. Isso não pode acontecer com a gente? Davi vê um gigante assolando seu povo. Ele é um menino. O que ele faz? Não vou não. Eu estou com medo. Não. Deus fala: vai. Mata aquele gigante que eu te levo para o palácio. Será que Deus não pode realizar os nossos sonhos? Deus não manda a gente recuar. Deus manda a gente avançar. Porque Ele é o alvo. Ele era. Ele é. E Ele será junto conosco. Oh, glória! E 3 versículos que me sustentaram e me sustentam até hoje. Já tentei desistir várias vezes. Dormia falando: pastor, não quero mais. Acordava pedindo misericórdia. Eu queria desistir, eu não queria mais, porque eu estava vendo o ímpio dando certo e comigo estava dando errado algumas coisas. Eu não entendia que era um processo. E aí, esses 3 versículos me sustentaram por muito tempo, que é o Salmo 37. É quando a gente, que está escrito: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que por mais Ele fará. É o nosso início da caminhada. A gente espera no Senhor ali, entrega tudo e vai. Só que tem um tempo do processo. E esse tempo do processo é o Salmo 40. O Salmo 40 diz: esperai com paciência no Senhor, mas não é esperar sentado. Não é esperar dormindo, esperando cair do céu, não. É esperar orando, jejuando, lendo a palavra ali nos cultos, buscando, fazendo o íntimo. Glória a Deus. E Eclesiastes capítulo 3, versículo 5, que diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo. Às vezes para a gente demora, mas é o tempo de Deus, é certo. Porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas. E Gênesis capítulo 16, versículo 13 vai dizer que Deus te vê. 1 João 5,14, Deus te ouve. Salmo 139, Deus te conhece. Isaías 41, versículo 10, Deus está com você. Romanos capítulo 8, 31, Deus é por você. 1 Pedro 5,7, Deus se importa com você. E Romanos 5,8, Deus te ama. E Ele não desistiu. E Ele vai fazer no tempo certo. Você queira ou você não. E eu, em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade.